Sejam bem-vindos aí ao primeiro FEMURP, né? Boa-vinda a todos. Esse festival aí que a ideia é que vai rolar todo ano. A gente estava pensando em fazer de forma presencial, mas devido ao que estava rolando, a gente quase deixou para o ano que vem, mas vamos manter aí bem legal a interação da galera. Então, esse projeto está sendo realizado com recursos. Esse projeto está sendo realizado com recurso da Lei Aldir Blanc, né, 1417 e 2020, apoio da Prefeitura, Ministério do Turismo, enfim. Algumas observações importantes. As perguntas deverão ser encaminhadas através do chat, né? E aí, no final, depois da palestra, depois da explicação, a gente vai abrir para pergunta tanto no chat quanto também pelo microfone, né? Os microfones deverão permanecer desligados ao longo da palestra e as câmeras preferencialmente abertas, né? Então, quem quiser deixar as câmeras abertas é legal para a gente ter uma interação, se ver, né? E aí, eu coloquei o link aqui, ó. Vou colocar novamente o link do questionário para vocês responderem. 3 perguntas para a gente mandar certificado e todo o material da oficina por e-mail semana que vem. Então, quem tiver interesse, preencha aí para mim. Pode ser durante a oficina, até o final, né? E a gente vai desenrolando. Então, hoje a gente tem aqui o grande Silvinho Fernandes com a oficina Abordagem sobre Improvisação e Composição. Silvinho é músico, produtor musical e professor de música desde 94. Possui vasta experiência no campo educacional. Atualmente ministra aula nas modalidades presencial e online de guitarra, violão popular, erudito, baixo, teclado, harmonia e improvisação, composição, arranjo, leitura e notação musical. Tema da oficina, né, abordagem sobre improvisação e composição. Não existe música sem ritmo, mesmo assim o ritmo é o elemento musical menos estudado quando se fala em improvisação. Neste contexto, o autor discorrerá sobre a importância dos elementos rítmicos como facilitador nos processos de improvisação, utilizando 3 vertentes conceituais para o tema: improvisação temática, que é desenvolvida através de uma estrutura formal definida, onde se aborda formas de expandir, variar e reelaborar o tema principal, a improvisação vertical, que é baseada nos acordes da música, do qual se torna elemento principal, a partir do qual propõe-se elaborações e a improvisação horizontal, que trata da relação entre acordes e escalas. Então, com muita alegria e satisfação, saudamos aqui o grande Silvinho Fernandes, que é professor de 12 em cada 10 guitarristas aqui da região, formou todo mundo, é uma honra imensa estar aqui com essa galera e com esse mestre da guitarra aí. É isso aí, seja bem-vindo, Silvinho Fernandes, a palavra é sua. Beleza. Só uma dúvida, Alex, caso alguém, tipo assim, durante o discorrer do assunto, você acha mais interessante que as perguntas fiquem só para o final? Ou, tipo assim, digamos que eu estou abordando um assunto com um pouco, às vezes, extenso, comente no momento ou deixa para o final mesmo? Isso aí, a escolha é sua, você que decide. Tá. Se você autorizar, é porque a maioria pede, mas aí se você autorizar, a gente faz as perguntas. Qualquer coisa o pessoal faz a pergunta, você vê que é uma pergunta que vai, assim, vai ser relevante no momento, senão a gente deixa para o final, então. Ok. Primeira, tá? Só para alinhar o negócio da pergunta, você pode escrever a pergunta ou se escrever, quero perguntar. Aí eu vou abrir o microfone aqui, ok? Passa a palavra. Beleza. Então, primeiro agradecer o convite do pessoal, né? O Alex, falei também com o Renato e assim por diante, e a presença de vocês aqui. Vamos ver o que a gente pode ajudar. Tá todo mundo, eu não estou me vendo aqui, mas tá todo mundo me vendo? Tá me ouvindo certinho? Beleza? Beleza. Como o tema vai ser sobre improvisação, então, primeiro, eu acho que antes de eu entrar nas partes, algumas sugestões que para poder elaborar essa questão da improvisação, seria primeiro viável a gente entender ou ter uma definição mais correta referente ao que seria improvisação. Se você pegar qualquer dicionário ou qualquer tipo de coisa relacionada a, tipo assim, que você verifique o que é improvisação, você vai ver que se trata de qualquer tipo de atividade no qual você faça algo não planejado, porque, digamos assim, não é só relacionado à música, né? Você pode improvisar em qualquer área. Então, seria uma atividade de você fazer ou fazer algo planejado de antemão, com aquilo que você tem em mãos ali. A grande pergunta é, tipo assim, muitas das vezes, uma improvisação não soa tão interessante devido ao material que você tem em mão, né? Nem todo mundo é o MacGyver, né? Como tipo assim, a gente vai ter que se virar com aquilo que a gente tem. Então, é sempre algo interessante a saber, tipo assim, o que é encontrado, o que eu posso
oferecer para mim utilizar aqui como método facilitador da questão da improvisação. Lembrando, tipo assim, hoje com a questão de quando eu estudava não tinha internet, não tinha essa facilidade, eu tinha que ficar morando em biblioteca. Mas hoje com a facilidade, tipo assim, vou tirar uma música, vou criar alguma coisa, o pessoal, internet. Isso, tipo assim, ajuda muito, foi um facilitador, mas também um atrapalhador constante. Então, a gente tem que ter sempre consciente que você é o que sobra se o Google for tirado de você. Tá? Então, isso aí a gente tem que ter em constância conosco. No questão musical também, até costumo brincar que, tipo assim, a improvisação até fiz uma postagem outro dia que ela é como se fosse uma composição instantânea, né? Tipo miojo, né? Na tentativa desesperada de um músico tentando lembrar o que ele fez, ou lembrar alguma melodia, ou coisa do tipo. Mas vamos lá. O primeiro ponto, a improvisação, ela se trata como se fosse você aprender a improvisar de forma coerente, é como se fosse aprender uma nova língua, e não só uma língua, como um novo sotaque, porque às vezes, digamos assim, você pega um guitarrista de rock, vai improvisar jazz, ele vai tocar de forma, se ele não conhecer o sotaque que acontece ali, ele vai fazer de forma convocada. E vice-versa. Às vezes o guitarrista de jazz vai improvisar rock, não vai rolar. A não ser que ele comece a aprender esse sotaque e essa linguagem. Então, digamos, a gente tem a nossa língua nativa, quando você vai começar a improvisar, além de você improvisar dentro da linha que a gente está costumeiro ouvir, é interessante que você abra vertentes, não se limite a esse tipo de coisa. Claro que ninguém consegue abranger, tocar de tudo, porque sempre a especialidade vai ser melhor. Digamos assim, espero que isso não aconteça, digamos, se alguém tiver um problema de coração, a pessoa vai procurar quem? Vai procurar não vai procurar um clínico geral, vai procurar um especialista. Então, é interessante sempre você ir nas especialidades, buscar na questão da fonte e assim por diante. Como eu falei, tratando a improvisação de uma linguagem, é interessante como você estivesse se habituando a aprender uma nova língua. Por exemplo, se você pega uma criança, ela aprende, não é porque ela aprendeu a gramática lá e assim por diante, ela começa a aprender a fala, tipo assim, a se expressar, porque ela está repetindo. Então, primeira coisa, esses detalhes que eu estou comentando vão estar alguns pontos descritos na apostilinha, assim por diante. Se alguém quiser algum mais detalhe, depois só me gritar. Então, por exemplo, se você pegar uma criança que nasceu na Alemanha, ela vai falar alemão, a maioria que é melhor de nós aqui, né? Por quê? Ela aprendeu a copiar. Então, a melhor coisa no começo é copiar, ouvir e tentar imitar. Tipo assim, é virar um papagaio. Muita gente, às vezes no workshop, o cara me perguntou, mas se eu ficar imitando, copiar, imitar, ele fala assim, eu vou ficar suando muito igual. Na verdade, você vai adquirir outra linguagem. Aí eu apenas respondi, eu falei assim, quantas palavras que você fala, você inventou? Não acredito nenhuma. A gente não fica inventando palavras, a gente aprende as palavras e aprende a se comunicar através dela. É a forma que você combina as palavras que vai dar toda digamos assim, essa dicção. Até o Guthrie Govan, ele fala uma coisa engraçada sobre improvisação. Ele fala assim, roube tudo que você puder. Assim, aliás, roube tudo que você ouve, né? No bom sentido. Assim, escute e copie, vai copiando. Tipo assim, escutou algum som legal ali? Nem que for toquinho de celular. Vai lá e tente tocar aquilo lá. Isso que é, tipo assim, que é inovação. Vai chegar um ponto que vai rolar? Aquilo que você pensa, você consegue traduzir para instrumento e jogar como forma de linguagem. Tá? Automaticamente, a composição acontece da mesma forma, que ela vai depender de um processo criativo. Então, você vai ter que criar. A diferença da composição e da improvisação é que a improvisação é de momento ali, e a composição você pode sentar e ir elaborando e assim por diante. Tá? Então, um ponto interessante é imitar sempre o que a gente está ouvindo. Deixa eu pegar um outro ponto aqui. Esses detalhes aqui eu não coloquei, digamos assim, na apostila, é apenas uma abordagem sobre o que é improvisação. Tudo ok? Alguém tem quer fazer alguma pergunta sobre o assunto? Beleza? Então tá bom. Então, bola para frente. Deixa eu só mudar. Abrir a apostilinha que estou seguindo aqui. Deixa eu só diminuir aqui a tela.
Ó, eu vou compartilhar a tela com vocês para ficar mais fácil vocês seguirem os pontos. Em determinados momentos eu vou fazer esse tipo de coisa, tá? Porque depois o resto do material já vai tá distribuído assim por diante. O primeiro ponto que, na questão da improvisação, existe existe a improvisação, basicamente, a improvisação temática, que existe a improvisação vertical. A temática é como se baseia num tema como ponto de saída. A vertical, se você pegar uma partitura, os acordes são escritos na vertical. Então, ela é baseada num sistema de acordes. Então, aí vai existir N variações. Então, primeiro eu vou dar uma abordada referente na questão da temática. Então, no tocante quando a gente fala em improvisação temática, ela desenvolve por uma característica de uma estrutura de uma forma definida. Ou seja, você tem uma música pronta, você vai se aproveitar de elementos daquela música e replicar aquilo ali. Seja elementos, como até o Alex falou uma frase que tinha colocado, vai estar até escrito aqui no final da apostila, referente ao ritmo, muita gente não se atenta à questão do ritmo. E aí, muitas vezes, é simplesmente uma mudança de ritmo, ou um ritmo que você insere dentro do contexto que amarra tudo. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Se eu pegasse... vamos pegar... Se você escutar a Quinta Sinfonia lá de Beethoven, lá. Ó. Se eu for bater só o tempo disso, então vou abaixar aqui por causa dali, vai ficar assim, ó. Tá, 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 tá. Certo? Quando futuramente você escutou, tipo, ó, o Seguro Chan, vamos bater o tempo dele, ó. Tá, 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 tá. É a mesma coisa. Quer dizer, já inventaram a roda lá atrás, apenas é uma consequência. Eu poderia fazer um improviso, tipo assim, quer dizer, ou seja, eu posso pegar um certo tempo, divisão de tempo, e utilizar aquilo lá de forma diferente na escala. Por exemplo, digamos que eu vou criar uma frase aqui, e eu só vou tocar essa frase em outros lugares utilizando ao mesmo tempo, vai parecer que ela continua o diálogo, mas na verdade quem amarrou isso aí foi o tempo. Deixa eu fazer, vou fazer algo tipo assim, ó. Então, por exemplo, aqui na menor. Então, eu vou pegar ao mesmo tempo, ó. Tá, 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 tá. Vamos lá. Quer dizer, parece que dá um nexo, mas, por exemplo, quem amarrou toda a coisa foi justamente a questão do tempo. Então, um bom ponto de partida é digamos que você está fazendo vamos fazer um caso de composição, digamos que tem um arranjo, você tem que criar um solo ali, você pode utilizar elementos, ritmos que foram utilizados, seja nessa canção e assim por diante, como ponto de partida para o teu solo lembrar realmente o que, tipo assim, digamos assim, o que está acontecendo. Então, a parte rítmica é muito importante nessa questão. Silvinho, só uma colocação, por favor. Ó, gente, uma dica. Aqui em cima do lado direito tem exibição do orador. E aí, se você clicar, vai sair a tela de quem está falando. Então, para ampliar o Silvinho. Não sei se todo mundo sabe, às vezes, né, do lado direito, em cima. Exibição do orador. A hora que ele estiver falando, vai aparecer. Beleza? Pode continuar. Tranquilo. Beleza. Então, quer dizer, um dos pontos seria isso. Na questão de improviso, por exemplo, quando você pega a música, vamos supor, na música erudita, já tem um certo padrão pronto e não é comum essa questão da improvisação. Isso aí surgiu, a partir do jazz começou a ter esse tipo de coisa, principalmente até forma de compasso. Você pega o blues, por exemplo, você pega lá, tem formas de 12, 16, tem padrões próprios de 32, você percebe que as músicas é cheio assim, ó, estrofe, refrão, estrofe, uma parte principal, algumas partes assim. Quer dizer, existe algum tipo de coisa assim, baseado nisso, principalmente no jazz, que é comum. Vai estar até descrito ali no tema. Quer ver? Deixa eu compartilhar minha tela para ficar um pouco. Aí, a hora que eu for tocar alguma coisa, eu descompartilho. Quer ver? Só deixa eu localizar o compartilhador tecnológico aqui. Peraí. Compartilhar a tela.
Apareceu aí para vocês? Não? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Peraí. Tem que deixar aberto, né, e compartilhar. Ó, o anfitrião desativou o compartilhamento da tela do participante. Acho que está desativado aí. Então, pode seguir no que eu vou resolver aqui. Tá, beleza. Então eu vou seguindo aqui. Depois aí você me fala. Deixa eu só minimizar aqui. Então, quer dizer, no jazz, eu percebi que é comum tocar tema, improviso, que vai ser um improviso construído baseado na estrutura cíclica que acontece lá, e depois toca o tema. Então, isso desenrolou principalmente essa prática de improviso, que não é comum na música erudita, né? Na música erudita, até costumo falar, o pessoal toca mais cover, né? O pessoal critica cover, mas os músicos de erudito tocam cover. O Renato vai compartilhar para você. Tá. Eu clico aqui ou ele habilita ali? Ele vai, porque já tá eu e ele habilitado mas tá. ele compartilha para você, você vai guiando ele. Tá bom. Aí eu falo ok, a hora que quiser compartilhar, pode compartilhar. Só me dá o ok a hora que aparecer. Foi? Já vai compartilhar. Beleza. Apareceu aí? Agora sim. Beleza. Tá tranquilo. Então, isso aqui que eu comentei, aqui eu fiz um breve comentário sobre a temática, que vocês podem sentar com calma, né? Eu vou colocar aqui, algumas sugestões referente, assim, o que, tipo assim, é uma infinidade, porque, tipo assim, improvisação é um tema muito vago, muito extenso, aliás. E o que acontece? Então, eu coloquei algumas sugestões importantes. A primeira aqui, célula rítmica melódica. Quer dizer, você repetir, é o que eu estava comentando agora, você repetir, às vezes, a mesma célula e variar a mesma célula. Se eu pegar o mesmo, não precisa nem, pode deixar a mesma tela, só deixa eu dar para vocês ouvir, ó. Quer dizer, eu apenas variei aquilo ali. Então, quer dizer, é interessante pegar tempos da música, porque para você soar de acordo com o balanço e assim por diante, é apenas um ponto de saída, uma sugestão que pode ser inserida. Segundo, eu coloquei aqui, interpolação de célula como resposta e pergunta-comentário. Isso Acho é que bem comum. Dois cliques eu clicar no botão direito, mas tá legal, tá tranquilo. Deixa eu ver aqui, deixa eu observar, deixa eu clicar aqui só para ver. Não, é para mim. Deixa eu ver, deixa eu descompartilhar para ver. Acho que não. Faz assim, acho que eu vou. Vira pra vai mim guiando, porque tá eu e ele como rooster, né? Mas pode. Entendi. Eu acho que é melhor eu falando. Porque aí também você fica mais livre. A ideia é essa, que a gente compartilhe para você. Você fala, vai descendo, passa a próxima e a gente. Não, eu falei, pode jogar em mim, que aí depois o pessoal vai ter, acho que fica mais fácil. Senão não precisa acabar tirando a atenção. Pode compartilhar. Aí. Beleza. Um outro ponto que eu estava falando, interpolação de uma outra célula como resposta, pergunta ou comentário. Por exemplo, isso é bem comum, por exemplo, quando vai se... Digamos que eu tenho... Estou falando aqui no caso do tocar em trio. Digamos que tem bateria, baixo e guitarra. E, às vezes, a guitarra não vai ter um instrumento para fazer um arranjo, segurar o acompanhamento. Às vezes, uma resposta ali, tipo assim, a frase que foi feita, se eu pegar essa mesa, vou ficar repetindo a mesa, só para mostrar a variante. Digamos que eu estou olhando. Agora eu vou fazer uma comentarinha, Coloquei uma pitadinha ali que preencheu um espaço e fez um comentário. É como se você estivesse fazendo um discurso, falando uma frase, e alguém comenta alguma coisa. Tipo assim, ele funciona como uma sentença separada, né? Tipo assim, que isso ajuda a preencher o espaço, só que tem que sempre tomar cuidado para não acabar poluindo, né? Isso, já informa para a galera da tarde, o meu é beleza. Para acabar não poluindo o improviso e acabar soando muito cheio de coisa. Agora, tipo assim, no caso, tipo assim, você não tem um instrumento sustentando a harmonia, um instrumento fazendo outro tipo de coisa, seria interessante esses preenchimentos. Você pega, principalmente coisas de trio, você vai sentir esse tipo de coisa. Um ponto importante agora, notas alvos de resolução.
Por exemplo, às vezes um fraseado ele pode ter soado legal, mas ele pode não ter parado numa nota que seja interessante. Então, por exemplo, vocês vão ver lá, porque eu coloquei assim, ó, notas altas de revolução. Tônica primeiro, tônica, terça, quinta. A tônica, porque ela define a tonalidade. A terça, porque o tom. A terça, porque ela define a tonalidade, se é maior ou menor. E a quinta, ela define uma certa estabilidade, porque é um intervalo justo, você bater, digamos que eu vou bater um dó e um sol, que é a tônica quinta, você sente uma estabilidade. Você bater, colocar um pouquinho de drive, a tônica e terça, não vai ficar tão interessante assim. Vou tirar um pouco aqui. Eu sinto já algo mais alegre aqui. Então, o que acontece? Se eu fizer a mesma frase parando em pontos diferentes, eu tenho sensações diferentes. Por exemplo, quando você vai falar uma frase, é legal sempre alinhar ao dia a dia. Se você está fazendo uma frase que é uma afirmação, uma exclamação, uma interrogação, o que muda? A melodia. Quando você vai fazer uma pergunta. Se eu falar, você foi lá hoje, e se eu falar, você foi lá hoje, quer dizer, mudou a forma que eu fiz o desenho. Então, eu parar em pontos diferentes me dão sensações diferentes. Então, se eu fizer a mesma frase, deixa eu dar uma variada aqui, ó. Parei na tônica. Se eu parar na quinta, se eu parar na terça, vai dar mais a definição, mostrando quem é a tonalidade. Então, esses detalhes da frase é importante que ocorram em relação à harmonia que está acontecendo no momento. Agora, o que acontece? Isso a gente chama notas-alvo de resolução. Depois vão estar marcados lá, vocês vão ver que vão existir notas ativas de primeira espécie, que seria o quê? Seriam as tensões. Quando você tem uma escala, as notas-alvo de resolução são tônica, terça e quinta. As tensões seriam a segunda nota da escala, ou a nona, que é a mesma coisa, a quarta ou a 11ª, que é a quarta nota, e a 11ª, e a sexta e a 13ª, quer dizer, a segunda, a quarta e a sexta nota da escala. Elas vão gerar um certo atrito em relação ao acorde que está acontecendo, tipo assim, só que algumas vão soar mais ríspidas e outras mais ofensivas. Então, por exemplo, como eu estou fazendo Lá menor, vou parar primeiro o mesmo solo, agora parando na nona. Você percebe que vai dar uma sensação totalmente diferente. No caso, a nona de Lá, ou a segunda, né? Seria o Si. Vou bater aqui, ó. Vou bater o Lá menor, só vai. Deixa eu colocar um Lá menor aqui no teclado, aqui, só para ver. Deixa eu só baixar um pouquinho o volume dele aqui, ó. Vou segurar no pedal de sustento, acho que vai. Funciona. Um minutinho. Opa. Ó. Percebe que ela já gerou uma tensão. Diferente se eu parar aqui, ó, vou bater as 3 notas. Opa. Tônica. Terça. Quinta. Opa. Agora a nona. Vou pegar uma sexta, peguei como fosse o modo dó, ó. E uma quarta, que é 11ª. Elas não, tipo assim, digamos assim, não são tão ofensivas, mas dá uma pitada diferente. Então, às vezes, tipo assim, algo interessante na improvisação também, observar onde você para. Assim, às vezes você tem todo um trajeto e você parou no lugar errado, nadou, morreu na praia, né? Não resolve muito. Aí agora a gente tem também as notas, um outro ponto. Cada intervalo, por exemplo, principalmente quem estuda questão de fazer trilha, ou algo mais a fundo questão musical, cada intervalo ele tem uma sensação, ele causa uma sensação. Quando você bate notas, por exemplo, ó, sem nenhum ponto de apoio, você tem essa sensação de altura. Mas quando você gera um contraste entre notas, ele causa impressões no nosso cérebro. Então, cada intervalo, ele gera uma impressão. Vou fazer um caso aqui, depois vou só citar as impressões. Deixa eu pegar aqui. Ó, por exemplo, vou colocar um som em drone aqui, em dó. Silvinho? Sim. Só uma dúvida que o Daniel perguntou, qual acorde você usou?
no primeiro aqui? Pode habilitar sua câmera, seu áudio se você quiser, Dani. Peraí. Para perguntar. Vou falar, tio. José, beleza? Beleza. A hora que você demonstrou aí a tônica, terça, que acorde você usou aí no teclado? Lá menor. Ó, vou colocar Natural? Aqui. Natural? O que deu efeito foi o que quem gerou a atenção fui eu. Uhum. Quer dizer, às vezes, vou colocar um lá menorzão lá da minha aqui. Tabajara, ó. Vamos lá. Se eu... Quer dizer, eu vou tocar quadradinha, sem ficar fazendo, tipo assim, mais respeitando, mas só de uma forma. Ó. Agora vou soar um pouco mais ofensivo. Quer dizer, o acorde continuou o mesmo. É a somatória, quer dizer, o que eu estou tocando vai ser uma somatória em relação a ele. Às vezes, claro que se eu colocar o acorde com, digamos assim, com o mesmo padrão, deixa eu abrir aqui, ó. Aí não vai soar tão ofensivo, porque eu vou estar na casinha dele. Show. Tá? Isso é até um ponto interessante. Se você pegar os campos harmônicos, maior, menor natural, menor harmônico, menor melódico, a gente tem 4 tris, né? Maior, menor aumentada e diminuta. Se você pegar as tétrides que eles te oferecem, claro que se for combinar outras combinações matemáticas, dá mais. Você tem 7. Sétima maior, menor sétima, sétima, menor sétima, quinta diminuta, menor com sétima maior, sétima maior, quinta aumentada e diminuto. Essas 7 rege tudo. Você toca qualquer coisa com elas, que elas que vão, tipo assim, elas que determinam a categoria. Tá? Então seria isso aí. Beleza, tio. Obrigado. Qualquer coisa vai gritando aí o Alex, aí ele vai vendo aí, vai me chamando. Vamos lá. Aí aqui, ó. Como eu tinha falado, tipo assim, essas notas são notas ativas de primeira espécie, são essas tensões. Existem também quer ver, ó, dá uma compartilhada na minha tela, fazendo favor. Só para eu demonstrar aqui. Qual página, Silvinho? Essa que tá o Guitar Pro aqui. Tem uma partitura aí. Aqui há 2, variações sugeridas? Não é no livro, não. É a minha tela mesmo. A sua tela, você fala você tocando? Não, a tela do meu computador. Ou eu chamo por aqui? Ah, não, tem que ser você. Ah, tá, beleza. Tá aqui como desabilitado. Porque peraí, que eu vou tirar o Alex de anfitrião e colocar você. Tá bom. Essa é só um pedaço, só para mostrar um detalhinho, como que, para falar uma regra geral. Cara, mas olha, eu acho que pela configuração do Zoom aqui a gente não consegue. Não, tranquilo. Não, eu explico de outra forma, para ficar tranquilo. Tá. Ó, digamos, quando você tem uma escala, o negócio que eu tenho assim, ó, dó, ré, vamos pegar a escala de dó, vem assim, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Como eu te falei, as notas ativas, aliás, as notas de resolução, tônica, terça e quinta, quando você coloca a sétima, junto com elas, ela determina a categoria do acorde que você tá. Então, por exemplo, se você pegar um campo harmônico maior, digamos que fosse dó maior, ré menor, mi menor, fá, sol, lá menor, si menor com quinta bemol. Se você separar tudo isso por categoria, você vai encontrar 3 acordes maiores, o dó, fá e sol. Vamos pegar eles, por exemplo. Só que Silvinho. Oi? Com licença, agora você consegue compartilhar, tá? Ah, beleza. Então, peraí. Bom, deixa eu virar. Desculpa atrapalhar aí. Fica tranquilo. Aqui. Opa. Deixa eu clicar aqui. Não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo acessar deixa eu ver se está na internet. Não. Eu não estou conseguindo acessar o Zoom aqui, ó. Deixa eu mudar a tela aqui. Isso. Não, então, eu perdi o acesso dele aqui, ó.
Pode deixar. Ele não está aparecendo para mim. Compartilhar? Tipo assim, a página dali não está aparecendo para mim. A parte de compartilhar, ela fica na tela onde aparecem todos os participantes aqui. Então, essa tela sumiu para mim. Deixa eu ver, deixa eu tentar maximizar. Ah, aqui apareceu. Pronto. Achou? Aí, beleza. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Compartilhar. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Vou só habilitar aqui um compasso aqui. Deixa eu pegar por um aqui, ó. Só para mostrar como fazer uma regrinha básica para identificar um detalhe. Então, digamos que eu colocasse aqui, ó, as notas. Opa, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Esse carinha aqui, ó, então, por exemplo, ele é a tônica. Esse aqui, como eu falei, é a terça, no caso aqui é a terça maior. Esse aqui é a quinta. Esse aqui é a sétima maior. Essa sétima, ela determina qual é a categoria da escala. Como eu estava comentando lá, eu peguei o Dó e o Fá e o Sol. Se você não colocar tétrades nela, você não sabe se eles são parentes ou não. É o DNA da coisa. Você colocando a tétrade, você vai ver que o Dó é com sétima maior, o Fá é com sétima maior e o Sol é com sétima. Ele não tem parentesco, né? Tá? Ó, agora aqui seria o intervalo de segunda, o nono, como eu comentei. Aqui seria a quarta ou 11ª. Aqui a sexta e 13ª. O que acontece? Para você saber, por exemplo, que às vezes você está na escala e para num solo e não fica legal. Tem alguma coisa errada. Então, para saber onde você pode parar, onde não pode parar, digamos que você está em Dó, no acorde Dó, e assim por diante. O que você faz? Você conta da esquerda para a direita, ó, digamos que eu vou pegar o Dó e o Ré. Percebe que do Dó para o Ré tem a distância de um tom. Agora eu pego outra nota, daquelas principais, lá. Do Mi para o Fá, eu tenho distância de semitom. Do Sol para o Lá, eu tenho distância de tom. Como aqui é uma repetição, faz parte da família das principais do acorde, o Si, a sétima nota, ao invés de eu contar para frente, eu conto para trás. Também dá um tom. Onde der distância de semitom é evitado. Então, por exemplo, isso quer dizer, se eu parar, mas pode ficar tranquilo que no fim tem uma boa notícia, como é que se resolve? Se eu parar na nota, se eu tiver no acorde Dó e parar na nota Fá, não vai soar bem. Então, se eu tiver um Dó, vamos só escutar. Deixa eu compartilhar a tela aqui, já dá para... suficiente. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver onde que descompartilha a tela aqui. Interromper o compartilhamento. Isso. Então, aí. Beleza. Se eu tiver no Dó e parar no Dó, beleza. Se eu tiver no Dó, parar no Sol, tranquilo. Se eu parar no Si, dá uma sétima maior. No Lá, dá uma sexta. No Ré, dá uma nona. Aí eu paro no Fá. Não tem jeito. Por exemplo, não soa bem. Eu posso usar ela, posso estar até fazendo... Mas eu não posso parar nela. Aí, como é que eu faço? A boa notícia é que nunca tem nota errada vizinha. Então, por exemplo, se você tiver parar num som, você está tocando na escala, não soou bem, é só deslocar um grau atrás que você repousa ou acima você repousa. Quer dizer, se eu tivesse... Vou fazer um Fá e voltar para o Mi, ó. Indiferente o modo que você for fazer. A não ser agora, por exemplo, em cima de acordes dominantes, que é acordes com sétimo, que é legal, tensão, né? Que ocorra tensão. Então, aí a gente não usa essa regrinha. Então, essa é digamos assim, uma sugestão que pode ser feita referente a isso. Silvinho? Sim. Silvinho, o Renan está perguntando onde está disponível o livro. Eu não sei se ele está falando do PDF. Deve ou ser de o algum PDF. livro que vocês... Deve ser, né? É o PDF, Renan? Dá uma perguntada para ele aqui. Isso, se for o PDF, por favor, preencham aqui o questionário para o certificado e a gente vai enviar todo o material da oficina por e-mail. Então, tá o link aqui do questionário, nome, e e-mail e o RG que a gente vai fazer o certificado e mandar todo o material. Isso. Um outro ponto interessante seria o seguinte. Assim, aqui alguém está me perguntando alguma coisa? Oi, Silvinho, está me ouvindo aqui? Estou ouvindo. Uma pergunta. Tem como você saber, de maneira teórica... Está me ouvindo, né? Tô.
tem como você saber, de maneira teórica, sem fazer o teste, por exemplo, você falou que dois semitons, dois meio tom, né, próximos, um deles vai ter o acidente, né, o acidente desagradável lá, né? Uhum. Então, tem como você saber, teoricamente, por exemplo, um exemplo, o terceiro grau do Dori, por exemplo. Não, Né? eu vou escrever até no comentário aqui, quer ver, ó, só para cá, ó. Se eu pegar, você vai contar da tônica para a segunda nota, depois você vai contar da terceira para a quarta nota, depois você vai contar da quinta para a sexta nota, e depois você vai contar da sétima para a sexta nota. Onde der semitom, evitada. Mas é evitado o primeiro ou o segundo? Não, a evitada sempre vai ser as tensões, né? Quer dizer, o 2, 4 e o 6. As outras notas são aquelas de repouso, né? As notas que, as alvos mesmo que a gente quer atingir. Essas seriam as de primeira espécie, lá, que eu estava comentando. Beleza? Agora, a questão de segunda espécie funcionaria da seguinte forma. Deixa eu voltar aqui. Existe, além das notas da escala e essas tensões disponíveis, digamos que você tem uma escala com 7 notas. O nosso sistema que a gente usa aqui na forma ocidental, ela tem 12. Quer dizer, você tem mais 5 lá para fazer graça. Quer dizer, essas chamam notas ativas de segunda espécie. Tá? Eu vou comentar mais sobre elas na parte, na hora que for comentar sobre digamos, a improvisação vertical. Dar uma pincelada nela. Eu estava só dar uma fechada aqui na ideia. Como eu falei, cada nota ela tem uma sensação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou soltar uma nota e vou comentar a sensação. Assim, geralmente aqui no caso, na questão dos sentidos humanos, no caso em relação à música, a gente tem em média em torno de 15 sensações que a gente pode ser atribuída na hora que você está escutando um determinado intervalo. Então, por exemplo, eu vou soltar uma nota, quer ver? Vou chamar de drone, que ele vai ficar paradinho aqui, ó, quietinho no dó, ó. Vê se tá dando para ouvir? Ó. Se eu tocar, por exemplo, aqui, quando eu tô no dó, eu vou falar uma sensação, vocês vão tentando fazer essa impressão. Deixa eu baixar um pouquinho o volume mais dele. Peraí. Opa, subi. Deixa eu baixar um pouco mais. Aí. Por exemplo, se eu bater, aqui no caso eu bater, eu tô na tônica, né? Tá equivalente a outra. Então, é simplesmente a nota. Agora, se eu bater, por exemplo, uma segunda bemol, eu já tenho assim, a gente tem uma sensação meio de ira, assim, né? Quer ver? Vamos dar vocês. Se eu pegar uma segunda, ela tem uma sensação, a gente chama de risco. Ela tá dando uma atrito, mas até soa bem. Deixa eu pegar. Você pega uma terça menor, ela já te dá uma sensação de tristeza. Ó. Se você pega a terça, já é alegria, felicidade. Quarta, expectativa, porque ele te dá a sensação de repouso. Quarta aumentada já é um medão, né? É o do Dema. Quer dizer, eu teria uma lista imensa aqui. Eu vou colar no comentário aqui, aí depois vocês dão uma testada referente a cada uma aqui. Deixa eu só pegar isso aqui e colar aqui no comentário. Tá até o 13º maior, que é o intervalo que a gente usa. Deixa eu pegar, só colar aqui. Ó, vou deixar no comentário aqui, ó. Só para ter uma sensação. Então, quer dizer, quando você para, aqui naquela hora o Daniel perguntou que acorde, gerou uma certa estranheza o acorde que eu finalizei, foi por causa, justamente, tipo assim, eu gerei uma tensão em relação àquilo lá, ele causa uma certa estranheza. Então, a nota de finalização, os intervalos que você usa, causam esse tipo de coisa. Alguém tem uma dúvida, quer fazer alguma pergunta até esse ponto? Beleza? Então vou seguindo aqui.
Deixa eu só trocar a apostila aqui, que eu estou usando de guia aqui. Ó, agora vai entrar um pouquinho na questão do improviso de forma vertical. Importante sempre lembrar, um detalhe, organizar aquele ponto que eu estava comentando, é que imaginar a escala como ela fosse um alfabeto. Então, tipo assim, são as letrinhas que você aprende, depois você aprende formar sílabas, então essas sílabas seriam os intervalos, o que na verdade tudo que você toca é intervalos, qualquer nota que você tá, que você vai existir uma distância entre elas, ou ela é igual ou é diferente. Então, o estudo de intervalos é imprescindível quanto a qualquer coisa que você for tocar. Então, é interessante estudar intervalo, de tocar a escala normal, de segunda, terça, digamos que eu vou fazer um exemplo em sol, aqui ó. Quer dizer, o mais legal é estudar os fundamentos. Isso que vai te dando base. Não adianta ficar pulando o passo que não rola. Eu vou pegar essa escala de sol. Se eu pegar o sol e a segunda nota dele é o lá. Se eu pegar o lá e a segunda nota dele é o si. Quer dizer, eu pego cada nota da escala e toco a segunda. Que daria isso aqui, ó. Claro que eu ficar tocando só assim não fica interessante, mas ele vai ser uma sílaba que vai fazer parte de uma frase. Eu poderia estar fazendo. Beleza. Pode ser algo que eu estou falando aí no meio. Pegar o intervalo de terça. Digamos que eu vou pegar o sol e a terceira nota depois dele. O si. O lá e a terceira nota. Quarta. Quinta. E assim por diante. É interessante que se faça esse tipo de estudo, tá? Agora, referente à improvisação vertical. Como o tempo é curto, a gente vou passando, mas depois lá no material vai estar mais detalhado. A abordagem, no caso da improvisação vertical, ela se baseia, como o próprio nome, em acordes, nos acordes da música. Ou seja, praticamente é quase impossível você errar, porque se você errar, o acorde está errado. Então, assim, sempre um tiro certo. O que acontece? Na hora, quando a gente fala, por exemplo, uma improvisação horizontal, é quando você faz aquela relação entre o acorde que está ali, o estudo vou analisar a função desse acorde para saber que escala que eu vou usar nesse determinado momento e assim por diante, e compara a escala. Isso a gente chama de horizontal. A gente faz uma certa análise. Na vertical, não. O acorde está pronto, já está escrito ali na sentença da música e acabou. Então, na abordagem vertical, o elemento principal é o acorde. Então, a gente só utiliza acordes para tocar. E o que acontece? Eu poderia simplesmente trabalhar com as notas dele ou utilizar alguns macetes para atingir essas notas. Para atingir as notas do acorde, mesmo que sejam notas estranhas, eu posso utilizar de ligações diatônicas, digamos que eu tenho essa nota aqui, a nota Ré. Quer dizer, para me atingir de forma diatônica, se eu estiver dentro do tom de Dó, o Ré, eu poderia pegar anteriormente o Dó, né? E após ele, eu teria o Mi. Agora, se for de forma cromática, uma ligação cromática, quando eu me aproximo dele de lugar nenhum, ó, vou pegar um Dó sustenido Ré. Ou Mi bemol Ré. Eu poderia usar algo diatônico e algo cromático. Eu fiz uma listinha, depois no final, com algumas formas para que é interessante combinar. Eu vou dar alguns exemplos aqui que vão estar descritos. Então, digamos que eu tivesse vou pegar um Mi menor aqui, ó, fazer uma frase assim, ó. Mi menor 7. Só subir um pouquinho para ser melhor. Essa aqui, ó. Vou colocar uma nota cromática para mim atingir a sétima aqui, por exemplo. Ó. Vou colocar uma nota cromática para atingir essa tônica. Para atingir a terça. Para atingir a quinta aqui embaixo. Geralmente no jazz se usa 12 padrõezinhos na escola de jazz. Isso você tem que fazer. Você tem que estudar esses 12 padrõezinhos, seja em escalas, em tríades, tétrades e assim por diante. E como formas de atingir uma nota. Vou pegar alguns outros padrões. Ó. Digamos que eu fizesse para mim atingir o Mi, o Ré, eu faço isso aqui. Ó. Vou pegar uma nota acima,
uma nota baixa. E, ó. Só claro que depois eu vou ter que adequar o tempo da música, como eu quero que ele ocorra. Fazendo Mi. Fazendo Sol aqui, ó. Fazendo Si. Quer dizer, isso eu consigo fazer um certo desenho de coisas em volta disso aí. No material, o que eu fiz? Eu coloquei um movimento melódico, no caso eu coloquei o exemplo ali, ele vai estar dentro de Dó, e assim, vai ter marcado nota cromática e qual o intervalo que você tem que fazer. É interessante que você faça uma sequência e realize essa sequência. Digamos que eu faço algo assim, ó, Ré menor sétima, Mi menor sétima, Lá com sétima, Ré com sétima maior, tipo 2, 5, 1, né? Eu vou fazer aquela primeira lá. Quer dizer, ele virou um elemento ao qual eu posso, digamos assim, inserir dentro do contexto ali, da ideia. Né? Se eu pegar novamente aqui, eu vou pegar um outro aqui, vou fazer isso aqui, ó, um tom acima, meio tom abaixo, vou atingir o Lá, vou atingir o Ré. Isso, além de eu poder usar essas ideias de forma vertical, também posso fazer na escala. Então, digamos que eu tivesse vou pegar aquela mesma frase que eu coloquei no começo lá. Outro modelo. Eu posso, então, recheando. Assim, como elas funcionam como passagem, elas não, sozinhas, elas não se tornam ofensivas. Depende da nota, por exemplo, a atenção que você coloca. Se você colocar em um determinado momento, não existe nota errada, existe nota colocada no ponto incorreto da música. Um exemplo, você pega Blue Note, né? Se eu pegar uma... Aí se eu... Beleza, ela vai funcionar. A mesma coisa as outras notas. É que a gente, tradicionalmente, no caso do blues, já se incorporou esse tipo de... Vou fazer uma sétima maior, quer ver? Ó? Não está na pentatônica, vou colocar aqui. Ó. Vou fazer colocar a nona. Aliás, um Si para se aproximar do Dó. Vou colocar uma terça maior aqui, ó. Terça maior. Na verdade, estou pensando que eu vou cair. Não interessa o que está acontecendo na nota. Olha lá. Continua. Menor a música. Vamos ver. É como você pensasse uma Blue Note, como no blues, e expandisse para todo o resto do universo ali do musical. Alguém tem alguma pergunta referente a esse ponto? Beleza. Ó, outra coisa interessante, em músicas que exigem um pouco mais de harmonia... Opa, que saiu meu fone. Silvinho, posso fazer uma pergunta, cara? Sim, pode falar. Tá, em relação a essas escolhas, né, do semitom, né, de escolher um meio tom, né, antes da tônica, da terça, da quinta, que seja, para colocar, tem algum tipo de acorde que soa melhor para a gente usar? Não sei, um dominante ou algum tipo de acorde do campo harmônico que... Não, tipo assim, no caso do dominante, como ele é... Digamos assim, se eu pegar vou fazer um 2, 5, 1 assim, ó. Vou fazer um Ré menor sétima, Sol, e um sétimo e um Dó com sétima maior. Se eu for rechear isso aqui, por exemplo, ó, os dominantes sempre coisa torta vai ficar lindo nele, qualquer coisa. Mas em qualquer acorde você pode colocar, porque o que acontece?
o importa onde você vai chegar. Vou pegar um Dó com sétima maior. Ó. Vou utilizar, por exemplo, uma quinta aumentada. Não tá nele ali, vou enfiar no contexto. Ó. Só que acontece, essa impressão, ó, é a que fica. Só que tem um outro pacote de coisa ali rolando no mesmo momento. Por exemplo, é até interessante, o Dó com sétima maior, a gente escuta o acorde, ó, lindão o acorde, né? Mas se você bate o Dó e o Si, por quê? Ele gera uma certa tensão. Mas o que acontece? Tem outras sequências rolando ali. Se você bater, por exemplo, ele é formado de Dó, Mi, Sol, Si. Se eu bater o Dó e o Mi, eu tenho uma consonância. A gente chama de consonância instável. O Dó e o Sol, consonância. Dó e o Si, dissonância. O Mi e o Sol, consonância instável. O Mi, Si, consonância instável. E o Sol, Si, consonância novamente. Ou seja, tem um monte de gente em acordo contra um carinha torto lá no meio. Então, ele vai funcionar. Então, indiferente o acorde que você colocar, ele não tem B.O. Se você, quer ver, vamos pegar uma melodia que está cheia disso. Se eu pegar a Pantera Cor-de-Rosa lá, ele é uma pentatônica com isso, ó. Se eu pegar Lá menor, ó. Então, se eu fizer, ó, tô fora da escala, cai para dentro. Tô fora, ó. Ó, aproximei. Meio tom acima. Meio, olha, desculpa, meio tom abaixo. Vou fazer de novo. Ó. Acima ou para baixo? Ele realça. Claro que nesse ponto ele põe uma harmonia que soa bem com esse acorde. Então, galera. Se eu pegar hino nacional, ó, vou pegar aqui, ó. Si bemol, um acorde bem resolvido, alegrão. Mas ele começa, ó. Ó. Ele vai fora para dentro. Quer dizer, são músicas comuns do dia a dia. Às vezes, tipo assim, tem tensões que acontecem que não é nem fora do acorde. Se a gente pegar, deixa eu pegar vamos pegar o exemplo da Nokia. Quer ver? Eu vou tocar lá errado, que vai parecer que tá certo, mas depois eu vou colocar o certo, você vai ver que tem tensão lá. Se eu pegar aquela toque em celular lá. Pera. Na verdade, ele não é assim. Ele é assim, ó. Deixa eu só desafinar. Então, o primeiro é um Ré, ó. É uma 11ª aumentada, que aproxima da quinta. Então não vai ter, não tem restrição, é só como saber colocar. É o momento certo de colocar e a quantidade, né? Senão você vai gerando tensão desnecessária. Então tem que só se regrar contra isso. Deu pra entender? Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta no ponto? Seguir? Vou seguir aqui. Deixa eu só abaixar aqui para mim. Ó, vocês vão ver na apostila que depois eu coloquei assim, vai estar assim, ó, vai estar marcado, anotado assim, ó, variações sugeridas como nota alta. Então eu coloquei uma nota dó e formas de atingir esse dó. Eu coloquei 2 padrãozinhos, esses 2 padrãozinhos são o que são exigidos para, por exemplo, vai tocar jazz, esse tipo de coisa, como forma de atingir uma nota. Você pode criar uma infinidade de acordes. Tanto é que, por exemplo, se eu pegasse aqui o instrumento aqui, ó, vou tocar totalmente errado, mas vai dar certo. Se eu pegar isso aqui, então eu vou pegar um Lá menor, e eu fizer isso aqui, eu vou parar na nota Mi, que é a quinta de Lá, ó. Peguei a escala cromática inteira e tá rolando, né? Você escuta aqui a musiquinha de círculo? Pera.
ela está cheia de movimento cromático. É a forma que atingir. Até o Bob Esponja, não. É a forma de atingir uma nota. Então, isso é bem presente. Então, é uma forma de se pensar em relação ao acorde. Tá? Deixa eu ver outro ponto aqui. Acho que é só virar a apostila correta. Ó, depois disso, eu coloquei também algumas sugestões que são interessantes, além dessa questão do estudo de aproximação, alguns intervalos que soam bem com a música. Existe uma infinidade de coisas que a gente poderia falar sobre o assunto, mas eu listei 2. Seria o seguinte. Então, por exemplo, se você pegar a música com uma linguagem mais pop, você percebe que, digamos que a música está lá, ré e mi. Vou fazer um lá, sol, ré, para ficar menos chato. Lá, sol e um ré. Se você colocar a nona ou segunda em cada um deles, ó, vai soar bem, ó. Isso quer dizer que se eu colocar isso melodicamente, também vai soar bem. Então, você utilizar intervalos que soam de forma agradável com a tríade, soa bem. A nona é um deles. Só que aí, por exemplo, a gente tem um grande BO. Percebe que eu fiz 3 acordes maiores. Se eu fizer Lá com nona adicionada. Agora, se eu fizer um Lá menor com nona adicionada, já deu BO. Ele não soa bonitinho. Qual é a solução que eu faço? Um intervalo muito legal. Quer dizer, vocês estudar acordes com nona adicionada, fica interessante. Eu peguei lá, fazer com uma nona. Apenas arpejei eles, né? E na lista ali eu coloquei algumas ordens para que seja arpejado esse tipo de coisa. Vamos supor, digamos que eu tenho um Lá. Se você pegar a nona do Lá, ou a segunda, é um Si. O relativo de Lá é Fá sustenido, menor. Se você inserir esse mesmo Si no Fá sustenido menor, que aí vai gerar um acorde que chama Fá sustenido menor sétima com 10ª. Ele vai ficar tão agradável quanto Lá. Se eu fizer Lá e Fá sustenido, Lá maior com nona e Fá sustenido menor com nona, olha o efeito. Fá sustenido menor com nona. Fica legal. Mas agora eu vou fazer com 10ª adicionada. Numa linguagem mais própria, ficaria mais agradável. Eu consigo inserir, ou seja, a nona que dá o efeito no maior, no menor é a quarta. Então, é outro intervalo interessante de usar, repousar e utilizar no meio dos acordes. O que eu fiz? Eu fiz uma ordem de acordes para você estudar em todas as tonalidades. Então, eu fiz assim, ó. Deus que eu tenho Dó. Eu fiz um movimento em quartos. A quarta de Dó é Fá, a quarta de Fá é Si bemol, até rodar todo o ciclo. Vou fazer só em um intervalo só, fazer isso aqui, ó. Virou um ciclo infinito ali. Só que o que eu fiz? Além de colocar, por exemplo, que eu fiz tônica, segunda, terça, eu mudei a ordem. Eu vou fazer segunda, tônica, terça, quinta. Ó. Vou utilizar no meio de uma frase. Primeiro na ordem, ó. Tá vendo? Então eu fiz algumas combinações, você vai perceber que tem uma infinidade de combinações que eu fiz com esses intervalos. Só que nos acordes menores, eu utilizei a quarta ao invés da nona. Esse é o porquê que eu coloquei especificamente esses acordes. Porque, tipo assim, às vezes eu não vou tocar jazz ou esse tipo de coisa. Eu quero, às vezes, ter uma música com um elemento mais pop, um rock, alguma coisa assim. E se eu ficar colocando coisa muito torta, digamos que eu fosse tocar, não adianta eu fazer, digamos que eu vou tocar uma Suzana lá, tô lá. E não adianta eu ficar, eu vou tocar junto com o grupo que vai tocar, que tem uma linguagem mais pop. Quer dizer, eu tenho que respeitar gênero e estilo, não adianta eu chegar.
adianta fazer isso aqui que eu vou arrebentar a coisa. Então, eu tenho que saber me portar para se tornar a coisa de forma bem agradável. Eu estou citando só alguns pontos que eu falei, como a questão é bem extensa, estou citando só alguns pontos interessantes. Em frases, como eu falei no começo, a importância de roubar tudo que se escuta e tentar replicar, pegar as frases que você se identificar, tenta aplicar para outros graus, para outros modos. Se eu pegasse, por exemplo, vou pegar do Michael Jackson lá. Diz que eu estou em Mi menor aqui, ó. Se eu fosse mudar, se eu estou em Mi menor, eu só tenho um acidente que é Fá sustenido. Digamos que eu for mudar isso aqui para o tom de Lá. No tom de Lá, eu tenho o meu Sol passa a ser sustenido também. Eu tenho o Dó, o Sol e o Fá. Quer dizer, adaptar a frase. Modificar. Digamos que eu vou fazer uma ideia aqui, ó. Se eu pegasse... Vou pegar um arpejo, que é até mais fácil de visualizar. Vou fazer um arpejo de Dó com sétima maior. Se eu subir no segundo grau, dentro da tonalidade de Dó, ou seja, se eu fizer isso, a mesma ideia com frase, vai rolar. Então, digamos que eu fizesse uma frase que ela fosse assim, ó. Subiu o grau. Poderia replicar esse tipo de coisa. Quer dizer, eu consigo utilizar a mesma frase de uma outra forma em outro lugar. Detalhes também importantes. Como eu estava falando da questão das notas, da forma de repousar, alguns estilos também, por exemplo, você pega, por exemplo, country, tem o Hendrix fazia muito isso, você deslocar a estrutura dessas notas, assim, seja na parte harmônica ou na parte melódica. Então, digamos que eu tenho uma tríade de Dó, que é Dó, Mi, Sol. Se eu pegar o Dó, eu abaixar, se eu subir o Dó, eu tenho uma nona, uma segunda. Vou fazer ele aqui. Aliás, vou fazer com Mi, só para poder bater o bordão solto aqui, ó. Fazer um Mi maior, que é Mi, Sol, Sustenido e Si. Eu vou subir o Mi. Se eu abaixar o Mi, vou baixar mais um pouco o Mi, vou ter uma sexta. Baixar a terça, que é o Mi. Subir a terça. Subir a quinta. Abaixar a quinta. Digamos que eu tivesse uma progressão que fosse Mi, Ré, Lá. Fazer assim, ó. Eu vou subir a terça, a segunda para terça, desculpa. Quer dizer, consigo incorporar, quer dizer, gera uma tensão e repouso. Quer dizer, observa onde a nota que eu gero uma tensão melódica, observa uma nota, seja superior ou inferior, aquelas notas que vão soar quadradinho, isso como eu te falei, é em elementos, em músicas que necessitem desse tipo de coisa. E vou me aproximando. Vou fazer agora com a sexta, ó. Subir a quinta do Mi. Se eu fizer isso de forma melódica, a harmonia é essa. Eu vou sair fora do Mi. Só, peguei a nota. Sempre onde eu chego, eu atingo a nota do acorde. Eu não estou só. Quer dizer, eu gero uma tensão e eu consigo resolver. Isso
dar uma pimentinha diferente no solo. Tipo assim, você consegue utilizar os intervalos sem fazer nenhum, tipo assim, sem ser agressivo com aquilo que você está tocando. A galera quer fazer alguma pergunta? Eu não estou te ouvindo, Alex. Pode abrir o microfone aí, quem quiser fazer as perguntas, por favor, e fazer direto. Fica mais prático. Ou se quiser escrever também, à vontade. Alguma pergunta? Todo mundo entendeu tudo, cara. Esse cara é bom. Isso aí. Eu falo nas minhas oficinas, ou ninguém está entendendo nada, ou todo mundo está entendendo tudo. Espero que todo mundo esteja entendendo tudo. Mais perguntas aí, gente? Pode continuar, Silvinho. Beleza, então. Deixa eu voltar aqui, onde eu estava no... Posso perguntar? Eu sempre venho atrasado, né? Quando não pode mais, dá vontade, né? É isso aí. Então ninguém pode perguntar mais. Vai lá, vontade. Silvinho, para a gente fazer essa busca sempre pela nota do acorde, você mostrou casos onde a gente sobe uma nota só. A gente pode subir 2, 3, 4 notas para o acorde sempre que a gente fizer isso? É mais ou menos como se pulasse no vizinho e voltasse. A partir que você se distancia, você se aproxima de uma outra nota do acorde lá para frente. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um Mi. Vamos pegar um Dó maior para ficar fácil. Eu tenho um Dó, Mi, Sol, uma tríade dele. Ó. Então, se eu pegar esse Mi, subir mais um, subir o Dó, subir um, eu tenho um Ré. Se eu subir mais um, eu caio na terça, que já faz parte do acorde. Porque acontece? Eu tenho a tétrade aqui, ó. Essas três aqui são tensões. Então, se você subir mais um grau, você acaba caindo numa nota que seria legal você repousar. A única vez que tem que ter um certo cuidado, além da tríade, é a sétima. Às vezes, por exemplo, digamos que a melodia ela tem uma tônica. Porque às vezes harmonicamente, digamos que eu pego pegar a música do Arco-Íris lá. Então, por exemplo, ela começa com uma tônica. Se eu harmonizar ela assim, só sem escutar a melodia. Mas beleza, né? Mas na hora que eu escutar a melodia, essa sétima com a tônica não vai rolar. Sempre que acontecer isso, que essa sétima é problemática, acontece, é só baixar ela para sexta. Ela gera uma consonância. A única que vai dar um tipo de BOzinho. Aí aquelas, eu comentei, não sei se você estava aí, tipo assim, são notas, a gente chama de notas ativas de primeira e segunda espécie. As ativas de primeira espécie são aquelas que estão na tonalidade. E as ativas de segunda espécie são aquelas que estão estranhas à tonalidade. Então, se eu tiver um Lá menor, eu vou só pensar aproximando com notas da tonalidade. Vou pegar Lá menor dórico, que é o Lá menor tom de Sol. Ó. Agora eu vou pegar a nota estranha à tonalidade. Opa, pera. Ele vai me levando para uma... É que eu falo assim, vai dando tapinha na cara dela, e você vai tentando resolver. Então, subir mais, você se aproxima do outro amiguinho dele. Não seria tão interessante. Aí seria mais interessante pensar em notas de segunda espécie, que são tensões que não estão na tonalidade. Silvinho, tem uma pergunta aqui. O Jean, pode-se dizer que determinado estilo tem como característica as notas de repouso? Por exemplo, o que vai determinar, por exemplo, onde eu posso repousar de forma interessante seria qual é a harmonia que está acontecendo no momento. E naquele caso lá, quer ver? Deixa eu pegar um caso aqui, ó. Se eu bater, por exemplo, vou pegar pegar um Dó maior aqui, ó. Pegar um Dó maior, então assim, que fosse usado numa música comum. Assim, eu posso repousar. Se eu repousar nessas notas que eu falei como, tipo assim, como orgânicas, que soa como um repouso mesmo, eu não vou sentir atrito, mas lá, por exemplo. Desde que eu use as outras no caminho. Tônica.
Agora, se eu gerar uma tensão, vou falar, por exemplo, uma quarta aumentada aqui, ó. Ela não está aqui, mas eu vou gerar esse problema ali na música. Ó. Quer dizer, eu posso fazer isso na música, nem até com o toquinho do celular que eu toquei aquela hora, que era o mesmo, né? Ó. É um toquinho simples, mas ele tem esse tipo de elemento. Agora tem estilos, gêneros e estilos que são mais sugestivos a esse tipo de coisa. Só deixando bem claro, o gênero, quando você entra num supermercado, você tem as gôndolas lá. Então, aquele é o gênero. O tipo de coisa que você vai pegar na prateleira é o estilo. Então, às vezes tem jazz, tem várias lá. Alguns são mais sugestivos a ter notas tensas. Às vezes, se eu não tocar dessa forma, não soa interessante ao estilo. Às vezes eu posso até utilizar elementos simples para que isso aconteça, mas ela tem que ser sugestiva ao estilo. Por exemplo, não adianta eu pegar, tem que fazer um solo numa música sertaneja. Beleza. Aí eu lotar de coisa aqui, quer dizer, eu não vou corresponder ao que está ali. Eu tenho que sempre, quer dizer, eu posso utilizar atenção? Pode, mas você tem que sempre observar se você precisa repousar. Esses detalhes que eu estava comentando agora há pouco. Eu tenho que sair fora e cair para dentro. Agora tem estilo, não. Você cai para fora, fica bonito. Se eu pegar algo mais... Por exemplo, se eu pegar uma cordinha mais torta aqui... Deixa eu pegar um... Então... Esticar a perna aqui no teclado. Aqui. Quer dizer, eu tocar em cima dele vai soar, eu ser agressivo que é justamente o interessante dele. Então, tem estilos que vão sugerir, sim, mais tensão, e tem estilos que não é interessante. O importante é sempre o respeito, né? Isso e para isso, o que acontece? Tem que ter uma certa abrangência musical. Quer ver, ó? Só para o pessoal, às vezes, tem muita gente não sabe desse detalhe. Eu vou pegar um link aqui, deixa eu só localizar na internet aqui, para a gente tomar um tapa na cara e, assim, porque tem gente que acha que assim, é impossível tocar de tudo. Quer ver? Ó, o que a gente consegue assim, abranger o máximo uns 4 gêneros, tipo, agregar naquele que vai formando nossa personalidade. No Brasil, por exemplo, se você pegar, você tem 365 ritmos catalogados aqui, um para cada dia do ano, né? Coisa bem extensa. Agora, quer ver? Vamos dar uma olhada mundialmente. Só pegar um link aqui no meu blog, aqui, que eu deixo ele até aqui para a galera. Aqui. Aí vocês clicam lá, ele vai funcionar assim. Opa, deixa eu só redirecionar aqui. Ele vai funcionar assim. Você vai clicar no link e ele vai te mostrar a maioria dos gêneros e estilos que a gente tem por aí. E vai tocar uma música naquilo lá. Se você gostou, você clica de novo, ele te manda para as principais bandas, ou cantores, artistas que tocam aquilo. Você gostou? Eu gostei desse aqui. Ele já te manda para o Spotify. Ele é muito útil para pesquisar. Porque a tendência, quando a gente vai pesquisar no YouTube, a gente vê a quantidade de curtidas que está lá. Outro dia eu vi uma população complexa, muito bem elaborada, muito bem feita. Eu olhei lá, tinha 3 acessos e 2 curtidas. Falei, cara, deixa eu só localizar aqui, ó. Silvinho, só alguns comentários aqui. A Damares colocou ela maravilhosa. Parabéns, Silvinho, a todo o trabalho. O Henrique, muito legal. Obrigado. Vários comentários legais aí. Agradeço, pessoal. Paciência. Quiser também, gente, mais perguntas aí. Ó, eu só coloquei ali o link que eu comentei, esse Evernoise aí, e eu tenho um comentário no blog sobre justamente essa questão da abrangência, a questão da especialidade. Não adianta, tipo assim, às vezes, vamos supor, pega, por exemplo, um cara que é genial nesse tipo de coisa, é o Guto Govan, toca de tudo muito bem. Mas sempre que só que digamos que ele toca country. Na hora que o cara vai tocar country, não vai chamar ele, vai chamar um cara que é especialista. Assim, na verdade, o cara é uma somatória de coisas, um cara extremamente genial, né, desse tipo de coisa. Só que a coisa é muito ampla. Depois vocês clicando nesse primeiro link que eu mandei aí, dá para tomar um tapa bem dado.
Porque para ver a gente ter a noção do perigo, da quantidade de coisa que se tem por aí, a gente assim, às vezes passa despercebido, e isso é muito legal para pesquisar. Bem mais interessante que YouTube, outro tipo de coisa. Porque a tendência do pessoal hoje não é escutar e ouvir música, né? Mas é ver música, né? Então, aí pesquisa do jeito errado. Tem mais alguma pergunta aí? Acho que estou me dando vontade de desligar. Opa, agora sim. Tem uma pergunta do Maicon aqui. Na verdade, ele quer saber mais uma opinião sua sobre um assunto específico. Ele perguntou aqui qual tem sido sua opinião quanto a alguns músicos estarem usando solos, por exemplo, do Guns N' Roses, né, em momentos de cultos religiosos. Isso. Seria isso. Tipo assim, como eu falei, tipo assim, o que eu disse lá no começo, até uma frase do Guto Govan, que ele fala, é interessante que você roube tudo que você escute. Você estude, entenda, só que na hora que você vai, tipo assim, você for aplicar na sua música, você tem que colocar de forma, tipo assim, que não que lembre outro cara, lembre você, né? O Slash já existe, não precisa de outro. O máximo que a gente vai conseguir é fazer um cover mal feito dele. Então, tipo assim, não é interessante. Tipo assim, é legal para estudar, sim. Às vezes eu estou pegando uma música em um certo tom, pego um solo dele e insiro uma frase lá, beleza. Mas na questão de utilizar de forma equivocada, assim, mostra, às vezes, que é só um papagaio de pirata. Assim. Tem que criar identidade, né? Beleza, acho que foi bem respondido aí. Porque, como eu falei assim, a gente, no nosso diálogo, a gente, como eu falei no começo, a gente não cria palavras. Da mesma forma na forma musical. Só que a gente consegue se expressar de forma sem ficar replicando exatamente o que o outro fez. É isso que é o X, né? A gente ser a gente mesmo. Mais pergunta, gente, aqui, ó, o Henrique. Isso lembrou o Eduardo Costa, querendo fritar em cima de uma base super simples. Para mim, o maior erro dele foi a escolha das frases na falta de pegada e beat. A colocação do Henrique aqui. Mas foi uma forma de conseguir acesso, né? Querendo ou não, o cara conseguiu. Opa, só postar porcaria que, tipo assim, você posta escreve um texto que pode acrescentar alguma coisa na vida de alguém e escreve uma piada lá. A quantidade de curtidas vai linkar tudo. É mais ou menos isso. Os caras sabem, os caras não são bobos, estão bem assessorados e sabem que se colocar coisa do tipo é justamente que vai dar ibope, não tem jeito. O que mais ficar mais famoso ainda. Antigamente não tá nem tanto, mas antigamente era aquela sempre, a dupla sertaneja brigou. Aí vai. Aí é peliana. Mais ou menos isso. Renan aqui comentou, obrigado pela aula aí. Obrigado a todos aí. Mais perguntas, gente? Estamos indo para o encerramento. Faltam, em média, 10 minutos. Alguma pergunta? Pode abrir aí. Ô, Silvinho, eu tenho uma pergunta, cara. É algo que... na salsa, né? Fazer uma salsa e tal. Quais intervalos são legais para usar, né? No campo harmônico? O que você... Vamos supor... Eu vou responder a pergunta de forma mais genérica para abranger não só a salsa. Por exemplo, tudo que eu for escutar, assim, indiferente o que eu vou ouvir, primeira coisa que eu tenho que começar pela alicerce. Então, primeiro eu vou entender o tempo, o compasso está correto. Então, digamos que eu tenho uma música lá que está aqui, ó. No caso por exemplo, a música, eu vou abranger, mas deixa eu adiantar a coisa. Digamos que eu estou escutando uma música, ela tá, e eu escuto o tempo assim. Depois é interessante que eu escuto o tempo e o contratempo, que é o movimentário. Digamos que eu estivesse falando pá, 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 pá. Vou quebrar isso. Metade eu vou usar, por exemplo, a palavra bala. Bala, 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 bala. Eu vou quebrar mais uma vez, vou gerar uma pulsação. Vou usar o chocolate para ficar 4 no tempo. Chocolate, 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 chocolate. Vou fazer diferente agora. Bater novamente o tempo. Agora vou quebrar por 3. Vou gerar um pêssego. Pêssego, 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 pêssego. Desse pêssego eu vou tocar o 1 e o 3. Pêssego, pêssego, pêssego. Cada música, você vai escutar
uma determinada salsa, você escuta ela, perceba o tempo, perceba assim, o tempo e o contratempo que ocorre, a pulsação e principalmente qual que é a divisão rítmica melódica que ocorre. A percussão, por exemplo, no estudo de música latina, o que pega muito é a chave musical, é a chave rítmica que determina o balanço da coisa. Nesse contexto, que eu estava falando que eu vou responder de forma geral, a gente tem 4 vertentes. Então, tudo que a gente escuta, assim, foi enxugando, ou ele vai ser derivado do blues, do jazz, da música latina, no caso da salsa, da música brasileira e do funk americano, né, do Rio de Janeiro, e do funk americano. Tudo vem daqui. Se a gente for enxugar novamente, você vai cair na Europa e vai cair na África. Então, você vai acabar morrendo desses 2 pontos. Então, é interessante sempre ir buscando a questão na fonte. No caso de uma música específica em si, para tratar de forma da gente perceber esses detalhes. Às vezes eu imitar a parte rítmica. Então, digamos que eu tivesse uma música lá que eu tivesse, por exemplo, ó, vou fazer, escuto algo assim, ó. Vou dar um exemplo, vou fazer eu escuto isso aqui. E eu tivesse uma melodia que ela fosse assim, ó. Tá, 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 isso tá. Eu vou fazer um breve improviso e imitar o ritmo disso daí, daquela célula rítmica. A célula rítmica seria a menor parte que você identifica de uma música. Então, vou pegar. Quer dizer, eu utilizo ela e começo a improvisar em cima dela. Escolho uma célula e rala em cima daquela célula. Identificou outra célula, rala em cima dela. E assim por diante. Acho que é o melhor caminho para ser específico em relação a qualquer música que você for pegar, indiferente qual que seja. Se eu pego, por exemplo, vou tocar um blues, mesma coisa. Se ele tiver um swing, né, um shuffle, que diferente eu tocar. Vai dar um balanço diferente. Então, a própria música vai ser sugestiva, né, a isso aí. Por isso que essa questão do ritmo é muito, às vezes é o que falta. Às vezes o cara tem um bom desenvolvimento com essa escala, harmonia, tudo certinho, mas a questão ritmo você tem que enxergar ela separada, porque ela parece que fica meio oculta ali na música e o pessoal às vezes não se atenta tanto a ela. Silvinho, eu quero fazer uma colocação sobre isso aí, como é importante, como isso é uma coisa relativamente instintiva, que a gente no decorrer não dá muito valor, não é a palavra, mas não dá muito atenção. Eu dou aula para criança desde lá dos primeiros meses, e aí eu comecei, um exemplo, antes de entrar na aula eu fiz uma experiência, eles estavam comendo, eu pegava a música e tocava Cai Cai Balão e batia o ritmo. Brincava com eles ali. Depois eles iam para a sala e voltavam para as aulas. E aí eu dava um tambor e pedia para eles realizarem atividades brincando. E eu começava a ver que tinha fragmentos dessas células rítmicas nas aulas. Então isso é muito importante, é uma ideia que eu aplico desde lá dos menores e funciona. Então você pega essa célula rítmica aqui, ó. Que é o primeiro trecho do Cai Cai Balão e, né? Outra, tipo, 1, 2, feijão com arroz. Isso é uma célula rítmica, um gostinato, e aí isso desdobra em improvisos, em percepções musicais fantásticas. Então é algo que é um relato prático que eu vivo dia e uso isso lá para as crianças, né? A questão do ritmo, que a gente tem que ter muita atenção. E isso aí. Isso. E outro relato também, há um tempo atrás, quando eu estudei com você, eu peguei um pouco dessas ideias e assim, o que eu fiz? O primeiro campo que eu comecei a desenvolver foi dentro das minhas próprias músicas. Então eu tinha aquele reggae que era sol e dó, eu comecei a fazer algumas coisas simples, mas isso deu uma mudança de campo, assim, e aí depois eu comecei a partir para algumas coisas mais específicas. Mas primeiro eu foquei no mais simples, o simples que é o que eu toco no dia a dia, né? Fazer aquela base, fazer um contracanto com nona, alguma coisa assim. Cara, assim, ampliou o leque de possibilidades então fica esses 2 relatos aí para contribuir. Uma coisa também legal para o pessoal dar uma pesquisada música africana, mas o pessoal tem uma visão errada da questão da música, porque na verdade tudo que a gente toca vem da África e Europa, cara, e ponto final. Mas tem, tipo assim, a forma deles dividir algumas coisas é um pouco diferente do que a gente pulsa aqui. E você estudando, você percebe que dá para encaixar
indiferente o que for tocar, você consegue encaixar. Só que é interessante que você vai tocando, digamos assim, dá uma certa dificuldade, porque é diferente culturalmente, embora a gente tenha herdado coisa de lá. E a Índia também, né? Os caras são a NASA lá. O Airan falou aqui que teve uma oficina antes, que o Vinícius Lima, né? Acho que isso ele está falando também encaixa que o Vinícius falou. Justamente o Vinícius falou isso, que ele fez um curso com uma africana, né, e ele mudou a intenção dele, que eles cantam muita melodia e coloca, divide. Então é uma coisa muito mais instinto, muito mais rítmica, né? Porque tudo nasce do ritmo, né? A criança está lá no feto da mãe e através do batimento cardíaco ele começa a entender a questão como é que a mãe está. Então tudo tem ritmo, o dia tem ritmo, então é por isso que a África é a mãe de tudo no sentido musical. É algo que a gente tem que se desdobrar, começar a se e pensar melhor no ritmo, né? Que infelizmente acaba a gente de harmonia pensando mais nos shapes, nos desenhos, na melodia, né? E você dá um exemplo genial aí que você pega uma célula rítmica e faz uma coisa totalmente original. A Quinta Sinfonia é a prova. É isso aí, gente. Mais alguma dúvida? Lembrando, a gente disponibilizou aqui agora o PDF do Silvinho, do material dele, então já baixem aí. Quem não preencheu o questionário, por favor, preencha para que a gente possa fazer o certificado. Mais alguma dúvida aí? Dúvidas para a gente ir encerrando, meio-dia? Silvinho, desculpa. Considerações finais. É o cansaço. Tá desde 6 horas, desde ontem, fui dormir 2 horas e o Renato acordou mais 6 aqui, já tá olheira aqui. Muita coisa. Agradecer a vocês pelo convite, sempre uma honra poder participar, a todo mundo que participou. Se alguém também tiver alguma dúvida, acho que tem os contatos na apostila ali, só me gritar que se eu não responder na hora, assim que eu tiver um tempinho, eu respondo com todo prazer. Agradeço a vocês. Gente, muito obrigado a participação de todos. A gente vai fazer uma foto aqui, lembrando, aqui o material está em anexo aqui. Queríamos agradecer a todo mundo aí. Esse primeiro FEMURP aí, a gente imaginou que ia ser presencial, mas infelizmente não deu, mas mantivemos e realizamos. Valeu mesmo. Ano que vem a gente quer fazer um negócio, vários dias de som com todo mundo junto. Esperamos que logo tudo isso passe. E agradeço totalmente presencial. Presencial, fazer som. Então fique ligado aí, divulguem. Essa é uma iniciativa minha e do Renato, que a gente começou muito trampo, 3 meses de trabalho, mas a gente está aqui feliz por todo mundo estar participando e podendo compartilhar esse conhecimento. A gente sabe que a educação musical, infelizmente, é muito restrita, muito, né? E aí a gente vem nessa ideia de popularizar de uma forma mais prática. Então é isso aí, muito obrigado. Vamos tirar uma foto aqui, todo mundo. Abra as câmeras aí, galera, quem puder. Aquele sorriso Colgate. Pega o Bob Esponja aí, por favor. Coloque ele aí. Mais alguma colocação aí, Silvinho? Mais alguma coisa? Não, aqui tá tranquilo. Gente, encerramos essa segunda formação do FEMURP. Tem mais 2 hoje à tarde. Fiquem ligados que todos os links foram enviados nos e-mails, né? A gente enviou tudo no e-mail, vai reenviar. Muito obrigado, saudações musicais a todos. Só uma dúvida. Isso vai ficar gravado? Pode responder, Renato. Não, sim, vai ficar gravado. Aí a gente pretende postar no site lá do FEMURP.com e também no IGTV, no Instagram, ao longo das semanas aí. Como editado, bonitinho. Lembrar o pessoal só. É isso aí, galera. Vai ficar registrado para que as outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo maravilhoso. Parabéns, Silvinho. Como isso aqui foi o mel, o creme do creme. Quem quiser aí, foi muitos anos de aula numa questão só, né? Muito bem feita. Galera, muito obrigado, valeu, até mais. Valeu, um abraço a todos. Tchau. Tchau.